Ok, vamos recomeçar abordando um modelo proposto por um geógrafo alemão chamado Walter Benck. Walter Benck, conforme tinha dito, viveu nesta época entre 1888 e 1923, portanto morreu ainda sem antes completar os 40 anos de idade, mas neste curto intervalo de tempo em que ele viveu, produziu obra que não é muito conhecida. É preciso também ter em conta que há dois Bencks, um é o pai, Albert Benck, e outro é este que nós estamos a referir, Walter Benck, que combateu o modelo de Davis. Não estava de acordo com os mecanismos que o Davis propôs para o desenvolvimento deste modelo, e ele combateu esse modelo de Davis, defendendo que a evolução da paisagem se processa segundo mecanismos diferentes que aquele que propôs Davis. Recorde-se que Davis falou da erosão fluvial, e à medida que a erosão fluvial fosse aprofundando, processos de modelamento da vertente iriam agir no sentido de um slope decline, uma redução cada vez mais avançada da pendência das vertentes. Esse slope decline acompanhava um alargamento gradual dos vales fluviais até chegar, portanto, ao peneplano, o que acabamos de ver há bocado. Benck não estava de acordo com este tipo de processos e diz que o desenvolvimento do relevo, a evolução da paisagem se processa segundo mecanismos diferentes desses que Davis propôs. Portanto, num primeiro momento, as vertentes iriam atingir um ângulo de equilíbrio. Também não explicou grande coisa. Primeiro tinha que atingir um ângulo de equilíbrio que depende do tipo de materiais que constituem esse terreno. Porque um granito se comporta diferentemente de um calcário, por exemplo. Portanto, em função do tipo de terrenos, primeiro as vertentes haveriam de atingir um grau de estabilidade e uma vez atingindo este ângulo de estabilidade, eles iriam desenvolver-se essencialmente por recuo paralelo dessas mesmas vertentes. Quer dizer, iriam recuando paralelamente a si mesmos, mantendo o mesmo ângulo e, assim fazendo, iriam deixar na base uma superfície mais ou menos plana e mais ou menos côncava, que ele chamou de peneplano, e que numa fase mais avançada iria dar lugar a relevos residuais também de altas pendências que ele chamou de Inselberg. Inselberg é uma palavra alemã que tem duas raízes. Insel quer dizer ilha e Berg monte, portanto montes ilha, Inselberg. Benck também considerou a fluência da tectônica. Por exemplo, novos levantamentos tectônicos ou novos abaixamentos do nível de base iriam imprimir, portanto, a sua marca na paisagem. Por exemplo, um abaixamento do nível de base poderia dar lugar, portanto, à formação de novas escarpas que, uma vez atingido o ângulo de estabilidade, iriam recuar pelo mesmo processo de recuo paralelo, conforme disse. Esse desenvolvimento, segundo Benck, seria o mesmo em quaisquer das áreas do planeta, pelo qual também Benck está a mostrar que o seu modelo é aplicável em qualquer lugar, independentemente da altitude, independentemente do continente, independentemente da história geológica, pelo qual é um outro que não dá importância ao clima como um fator diferenciador do relevo, pelo qual este modelo também se insere dentro do âmbito de pensamento do passivismo ambiental. Há um outro aspecto que é preciso ressaltar. Benck designou como peneplano é isto: a superfície que iria resultar na base da vertente em recuo paralelo. Vamos supor que isto aqui era numa fase inicial plano. Conforme disse, uma vez atingido o ângulo de equilíbrio, a vertente iria recuando paralelamente a si mesma, conforme está aqui a tracejar. Mas vai recuando, elimina esta parte, elimina esta parte, elimina esta parte. O que é que resta? Uma superfície, que ele diz mais ou menos plana, mais ou menos côncava, que ele chamou de peneplano. Ora, peneplano, isto aqui se situa uma escala máxima de quilômetro. O peneplano de Davis é uma escala regional que pode, inclusive, atingir a extensão continental. Não é igual
a esta superfície é chamado de pene plano. Portanto, o pene plano é uma designação que está geneticamente ligada ao modelo de Davis. Não pode ser aplicado a este tipo de superfície, como o signo de pene plano. Hoje em dia usa-se para a superfície o termo pedimento, que é análogo à mesma superfície que vamos ver daqui a bocado. Foi proposto, portanto, no modelo de King e que se situa a mesma ao máximo geométrico desse mesmo modelo. Portanto, hoje, em vez do pene plano de Penck, porque mais uma vez o pene plano é uma designação que está geneticamente ligada a um desenvolvimento à escala regional e desenvolvimento que é de Davis, portanto, resultante do slope decline. Este aqui, o pedimento, resulta do recuo paralelo das escarpas. Este é um pedimento e não um pene plano. Ora, resumindo, o relevo segundo Penck processa por recuo paralelo das escarpas. É mais fácil dizer recuo paralelo das vertentes, uma vez que essas vertentes atingem um ângulo de estabilidade e passam a recuar, portanto, paralelamente a si mesmas. Neste recuo vai deixando na base uma superfície que, segundo Penck, é mais ou menos plana, mais ou menos côncava, que ele chamou de pene plano, mas que hoje se usa a designar por pedimento. Um outro aspecto é que variações do nível de base, portanto, novos abaixamentos do nível de base ou levantamentos tectônicos, se preferem, dariam, portanto, como resultado novas escarpas que, atingindo o ângulo de estabilidade, haveriam mais uma vez recuar do mesmo modo conforme já foi explicado. Este é o modelo de Penck. Ora, depois surgiu mais à frente um outro geomorfólogo, Lester King, que, conforme já nos tínhamos referido, nasceu em 1907 e morreu até bem pouco tempo, em 1989, e conforme disse, eu ainda era estudante de geologia. Portanto, Lester King é um geomorfólogo da África do Sul e ele formulou o seu modelo, que não é completamente original, partindo de alguns pressupostos que já estavam inclusos no modelo de Penck, que é principalmente atingindo um ângulo de estabilidade, as vertentes passam a recuar paralelamente a si mesmas, deixando na base uma superfície que ele chamou de pedimento. Esta superfície, o pedimento, teria mais ou menos um ângulo máximo de 7 a 8 graus e numa fase avançada até poderia ter pendências inferiores, mesmo a 2 graus. Pendências essas que seriam uma função do tipo de terreno em que ele se instaura. Quanto mais resistentes os terrenos, maior o ângulo desse mesmo pedimento. Portanto, depende inclusive da granulometria dos detritos que seriam formados. Maiores detritos, maior o ângulo do pedimento. Portanto, a vertente iria recuar paralelamente a si mesmas uma vez atingido o ângulo de equilíbrio, e esta vertente situada na parte da montanha que estivesse em recuo estaria livre de detritos, portanto seria a chamada free face, porque livre de detritos, para que se está a explicar isto? Livre de detritos porque está a mostrar que é um processo ativo. Quando o processo não é ativo, a vertente não está livre de detritos, está suja, apresenta-se cheio de detritos, mas a não presença de detritos ao longo desta fase em recuo está a mostrar que o processo é ativo, ainda continua a processar o recuo. Portanto, a frente em recuo da montanha é chamado Mountain Front. Vamos ver isto aqui, Mountain Front, é a frente em recuo. É livre, apresenta uma free face, portanto livre de detritos. Esta Mountain Front e esta face é modelada estritamente, segundo King, por fluxos laminares de água, que em inglês se chama sheet flow. Sheet flow de fluxo, sheet laminares. São fluxos laminares de água, não há presença de sinais de erosão fluvial, pela qual esses fluxos laminares de água são os únicos agentes que modelam este
tipo de relevo. A pendência desses pedimentos, conforme disse, teriam um valor máximo de 7 a 8 graus, é uma pendência apenas suficiente para poder remover os detritos. Quanto maior a granulometria dos detritos, conforme disse, maior a pendência do pedimental seria, portanto, atingir um valor de pendência que seria aquela apenas suficiente para a promoção dos detritos. Pedimento esse e o vertente iria ser modelado por fluxos laminares de água que haveriam de promover, portanto, o recuo paralelo das carpas e o modelamento, portanto, da superfície do pedimento, porque ali não há sinais da presença de erosão fluvial. Mas refere-se também à ação de águas encanaladas. Quando nós dizemos águas encanaladas, quer dizer águas correntes ao longo do canal. Vamos falar de canais fluviais. Portanto, esses canais fluviais iam exercer uma incisão do relevo que incide em relevo, e ao incidir em relevo, qual é o papel de chupa? Se abrir novas frentes, está vendo aqui, no mountain front, novas frentes onde se ia o recuo paralelo das carpas com formação na base de pedimentos. Ora, a incisão do relevo por vários canais fluviais iria abrir na montanha várias frentes que iriam promover recuo desigual desta montanha, que recua, aqui recua, ali recua, aqui recua. Portanto, iria haver recuo desigual de uma mountain front que iria dar como resultado um complexo de relevos residuais que estariam fundados sobre um conjunto. Portanto, no meio, numa fase avançada, quando esses experimentos juntos iriam dar como resultado um aplanamento em Selberg. Ora, esses conjuntos de experimentos ligados entre si equivalem a um aplanamento regional por coalescência de pedimentos, coalescência união, junção. E aí estaria, portanto, aqui pedimento. Mas esta região aqui é uma região, isto aqui em Selberg, que é, portanto, um relevo residual, portanto, resíduo do relevo existente, é um relevo residual que se diferencia do Monadnock. Reparem bem, isto aqui, as pendências são elevadas, é o Inselberg. Também no modelo de Penck, eles apresentam uma pendência mais ou menos, isto é Inselberg, é pendências elevadas essas que são resultado do mecanismo pelo qual eles são formados. Eles são formados com a vertente recuando paralelamente a si mesma e, portanto, mantendo ângulos elevados. Portanto, aqui, por recuo paralelo das vertentes e formação de pedimentos que depois, uma vez formados, esses pedimentos iriam juntar entre eles, levando ao aplanamento regional por coalescência de pedimentos, aí atingimos, portanto, uma fase de aplanamento. Mas reparem que aí, uma vez atingido esta fase, o desenvolvimento do relevo não termina. Atingido esta fase, o processo poderia prosseguir até a eliminação. Recua também aqui elimina o Inselberg, aqui elimina o Inselberg. O resultado é este relevo, na qual já não existem Inselbergs. Aqui termina o processo. Aí atingiu-se esse tipo de superfície mais ou menos plano, resultante, portanto, do recuo paralelo das escarpas e na qual os Inselbergs foram eliminados. Esta superfície se chama pediplano. É a fase final do desenvolvimento do modelo de King. Ora, King também refere-se que abaixamentos, variações do nível de base, por exemplo, um levantamento continental que equivale a um abaixamento do nível de base, iria levar, portanto, a nova reincisão da paisagem, que uma vez atingido o ângulo de equilíbrio, as vertentes iriam recuar por recuo paralelo, portanto, iam recuar paralelamente a si mesmas, dando, portanto, as diferentes fases que nós vimos. Recuo paralelo a si mesmo, a formação de pedimentos, numa fase mais avançada, esses pedimentos iriam unir-se entre eles, formando, portanto, a planação regional por coalescência de pedimentos. Uma vez que os Inselbergs fossem eliminados, atingir-se a fase final, que seria o pediplano. Segundo King, este processo desenvolve-se mais ou menos sem nenhumas diferenças em quaisquer áreas do planeta. Por isso, também ele é um outro que não considera o clima como diferenciador do relevo e que, portanto,
portanto, o modelo dele se aplica também dentro do âmbito da escola dos passivistas ambientais. Aqui terminamos com os modelos principais da escola do passivismo ambiental. Aqui vamos mostrar uma fotografia. Está aqui em Quembango, na província de Benguela. A fotografia é tirada em 2006. Isto é Steinselberg. Reparem, pedimento. Reparem a superfície aqui. Tal, isto é pedimento. Está aqui o resto de um Inselberg. Isto aqui é uma landscape mais ou menos aqui é o exemplo de uma superfície. Portanto, é pedimentos cheio de pedimentos na região é plana. É uma superfície que foi aplanada regionalmente, aplanada com a licença de pedimentos. Nós tínhamos dito que King deu a cursos de água fluviais que incidiam o relevo e iriam promover, abriam frentes onde seria um recuo paralelo de escarpa. Aqui existe na base, tem um curso fluvial que não sei entre um e outro pedimento, um curso fluvial, cheio de cursos fluviais na base dos pedimentos, o que mais uma vez mostra que isto aqui pode ser explicado pelo King. Ver mais só que uma outra região, uma planta em Inselberg, cheio de Inselberg, rodeado de pedimentos e pedimentos um aumento regional com a licença de pedimentos. Você vai dizendo até aí, não, do completamente plana, e aí atingimos a fase final na qual o que se forma é o chamado pediplano. Isto aqui é mais ou menos na área de Cobal, também na província de Benguela, nas proximidades de aqui, reparem bem, isto parece ser aplanado por um trator. Estamos no Lueno, parece ser aplanado por um trator. Reparem bem que já não existe Inselberg. De plano, os Inselbergs já foram eliminados. Já não estamos aí perante um aplanamento por consciência de a fase final do aplanamento onde os Inselbergs não existem por terem sido completamente eliminados. Aqui uma síntese dos primos. Agora vê-se por exemplo aqui que a fase inicial que quando tínhamos tratado do modelo de Davis, não é? Relevo plano, erguido, estruturalmente estável, etc, na qual os cursos fluviais incidem relevo. Lembrem-se que mesmo no modelo de King, os cursos fluviais incidem relevo, só que os cursos fluviais no modelo de King incidem relevo para abrir frente onde se processa o recuo paralelo das vertentes, queriam dar, portanto, numa fase mais avançada, a aplanação regional por coalescência de pedimentos, na qual a superfície é juncada de Inselbergs, e depois, com a eliminação dos Inselbergs, chegaria a essa fase final, que seria o pedeplano. No modelo de Davis, não seria o recuo paralelo de vertentes atuado, seria um alargamento gradual dos vales fluviais que iria acompanhar o processo de aprofundamento do relevo, portanto os vales fluviais iriam aprofundando-se cada vez mais no relevo, e este aprofundamento era acompanhado por um alargamento gradual dos vales fluviais que equivale também a uma redução gradual da pendência das vertentes, a um slope decline. Slope decline este que iria processar-se ao longo das 3 fases do modelo até chegar a uma fase final, onde o slope é vertente, onde a pendência das vertentes seriam praticamente reduzidos até equivaler-se ao nível de base de erosão, estaria em equilíbrio com o nível de base, tanto aí os canais fluviais não erodem nem depositam, segundo Davis, e estaríamos, portanto, na fase de velhice. Tanto aqui, desenvolvimento por slope decline, aqui desenvolvimento por recuo paralelo da vertente. Os vales fluviais, em ambos os casos, incidem relevo, mas no caso de King, incide o relevo para abrir frentes onde se iria processar o recuo paralelo das vertentes. Aqui, com incisão dos vales fluviais, teríamos ter, portanto, um alargamento dos vales com slope decline até a fase final.